Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar mais uma vez aqui no templo, mais uma vez estar como igreja reunido e que você aí na sua casa esteja com o coração aberto, cheio de gratidão, cheio de louvor. E esse culto nós queremos de fato entregar ao nosso Deus. Então, que você se prepare para adorar, para receber palavra do Senhor para o seu coração. E nós estamos aqui com a equipe muito animada, muito disposta. E queremos que você seja também abençoado, assim como nós estamos motivados para prestar esse culto e para receber do Senhor. Então, eu quero convidar você a me acompanhar na leitura. Vamos ler o Salmo 104. Eu vou ler dos versículos 24 a 35b. Salmo 104, de 24 a 35b. Então vamos ler. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste, para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao Senhor, meu Deus, enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Amém. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Colocar esse culto diante do Senhor. Esse culto que está sendo transmitido, né, de forma online. Nós não sabemos nem quantas casas, quantas pessoas estão sendo alcançadas ou de onde. Então, tem uma abrangência muito grande e que esse culto, que essa palavra, que as músicas, encontre corações sedentos, corações carentes, e que possam ser de fato alimentados. Esse culto deve falar comigo, deve falar com você, deve falar com todos. Então eu queria que você colocasse, junto comigo em oração, esse culto diante do Senhor. Você não está assistindo a um culto, você está prestando um culto ao Deus vivo, digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Tua fidelidade, muito obrigado por Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Muito obrigado pela igreja viva, igreja que tem o compromisso com o Senhor, compromisso de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de anunciar o Cristo Salvador, a única saída, o único caminho para a vida eterna. Esse culto que prestamos ao Senhor, nós te cultuamos, nós te bendizemos, nós concordamos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, do louvor, da glória. E nós, imperfeitos como somos, nós reconhecemos e clamamos por Tua misericórdia. Que o Senhor receba esse culto, que tudo que aqui for feito
seja agradável ao Senhor, que as músicas venham como um aroma suave ao nosso coração, que de fato fale conosco, encontre corações carentes, sedentes da palavra, da música, do toque. Eu peço também que o Senhor use o pastor Carlinhos como instrumento, como canal do Senhor, para trazer a palavra pregada, falada, e que ela venha desafiadora de encontro também aos nossos corações. Abençoa cada irmão que acompanha, que nos ouve, que sejam também abençoados, sejam alcançados, sejam edificados, Pai. Te louvo, eu te agradeço e te entregamos tudo em nome de Jesus, Pai. Fique conosco. Amém. Amém. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Venço o inimigo em toda luta. Quando eu visto a couraça da justiça, que é Jesus. Venço o inimigo em toda luta. Depois do cinto da verdade eu uso o colete especial, uso a couraça da justiça que protege, que vai me livrar de todo mal. E nesta luta
me preparo para vencer. Cristo é verdade, Cristo é justiça, Ele venceu, então vou vencer. Uso o cinto e me preparo para vencer. Cristo é verdade, Cristo é justiça, Ele venceu, então vou vencer. Vem dançar o carimbó, o carimbó da armadura. Quando eu visto a couraça da justiça, que é Jesus. venço o inimigo em toda luta. Quando eu visto a couraça da justiça, Que é Jesus. venço o inimigo em toda luta. Bem, agora sim. Bem, vocês ouviram aí essa música que foi a música do Histórias do Rei dessa semana. A gente tem tentado trabalhar uma diversidade de estilos musicais e também, especialmente, estilos nacionais, também, não só. Mas temos trabalhado isso aí exatamente para trazer, quem sabe até para ensinar a criançada também um pouco dos ritmos brasileiros, né? E essa semana a história das crianças que têm estudado sobre a armadura de Deus, nessa semana trabalhou o tema da couraça da justiça. E semana que vem tem mais história legal, tem músicas que estão sendo preparadas, mensagens que já foram gravadas e que vai ser um tempo muito legal aí. Espero que as crianças da nossa igreja estejam não só assistindo, mas também compartilhando com seus amiguinhos, com primos, parentes, amigos de escola, para que essa palavra possa chegar a tantos corações. Bem, eu quero também me desculpar, o atraso hoje foi por minha conta. Eu precisei preparar algumas coisas aqui, o meu computador simplesmente não estava querendo funcionar na hora, eu esqueci o mouse em casa, mas graças a Deus, tecnicamente resolvemos tudo, atrasamos alguns minutos, e espero que Deus possa nos abençoar nessa noite tão especial. Nós vamos orar mais uma vez, antes de ler a palavra de Deus, pedindo para que Deus fale profundamente ao nosso coração. E uma dica que o Rubão já deu, e eu queria dar a você também, é que nesse momento você estivesse participando, celebrando a Deus em culto. Muitas vezes em casa, nessa hora, a gente às vezes está comendo, fazendo um lanche enquanto assiste a televisão, mas na verdade eu queria desafiar você a não assistir ao culto, mas participar do culto, adorar a Deus conosco no culto, cultuar ao Senhor. Então, chama os seus filhos, ensina para as crianças que esse é um tempo da gente estar diante da televisão agora, diante de Deus, participando juntos, celebrando por meio aí, né, online desse tempo. Mas vamos fazer isso como fazemos normalmente, naturalmente, aqui na igreja. Então, vamos participar e fica essa dica para você. Eu passei esses dias de férias aí, então eu vi como às vezes é difícil, como isso demanda da gente uma disciplina de se preparar antes para o culto, quem sabe o banho ou o lanche antes do culto, ou deixar para depois do culto, inclusive o celular também, desligar o celular às vezes das ligações, para a gente poder fixar na televisão ou fixar no dispositivo que você tiver, para poder dar uma total atenção para esse tempo do culto de adoração ao Senhor, como fazemos normalmente quando estamos aqui nesse ambiente. É uma disciplina que cabe a nós. Tá bom? Então nós vamos orar e logo depois vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Obrigado, Pai, por estarmos aqui e por participarmos juntos nesse tempo de adoração. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a que esse tempo seja realmente um tempo especial na Tua presença, que seja um tempo em que possamos ouvir a Tua voz, estarmos disponíveis, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que não haja dispersão, que não haja desvio de atenção, mas que possamos estar realmente centrados em Ti, focados em Ti, junto com a Tua igreja reunida, celebrando e adorando o Teu santo nome. Pedimos que nessa noite a Tua palavra fale profundamente conosco, o Senhor ministra aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje é Atos capítulo 2, versículos 1 a 21. Hoje é dia de Pentecostes, eu vou explicar daqui um pouco mais sobre isso, mas eu quero ler então com você Atos capítulo 2, 1 a 21. Tome a sua Bíblia, pegue aí,
ou então, se você tem a sua Bíblia no dispositivo, no celular, abra aí, vamos ler juntos, acompanhe a leitura e peça para Deus ir já falando ao seu coração à medida que você vai lendo. Diz assim: chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais, estão bêbados. Verso 14: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei as maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até o verso 21, que o Senhor nos abençoe. Mantenha a Bíblia aberta enquanto a gente participa desse tempo de reflexão da palavra. O tema da mensagem de hoje é chegado o tempo da plenitude. Segundo o calendário litúrgico, nós estamos no tempo pascal. O que significa isso? 7 semanas que se seguem após a Páscoa, então 49 dias, portanto, 7 semanas de 7 dias. O 50º dia é chamado de Pentecostes. Esse é o significado original da palavra em hebraico, 50º. Ou seja, esse tempo compreende o período que vai da Páscoa ou da ressurreição até o Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo sobre a igreja que celebramos hoje, e por isso estamos lendo Atos capítulo 2, e por isso estaremos meditando sobre esse texto hoje. Hoje nós encerramos, portanto, o período litúrgico, porque Cristo vive, aleluia, e nós vamos celebrar então com alegria, com o coração repleto de gratidão, a morte que não deteve o nosso Senhor. Por isso eu vou fazer algo simbólico aqui. Às vezes as pessoas estão perguntando: o que esse paninho vermelho está fazendo aqui até hoje, gente? Se a Páscoa já acabou. Não, a Páscoa não acabou. Hoje nós estamos encerrando esse tempo, o tempo pascal, exatamente com a celebração de Pentecostes. Então, a partir de hoje, pelo menos até o ano que vem, você não verá o paninho vermelho aí, porque ele tem uma marca, um símbolo, um significado para segurar-nos, para lembrar-nos que Cristo Jesus, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia por isso, glórias ao nome do Senhor.
Por isso diz Atos capítulo 2, versículo 25, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2 é um texto muito conhecido. Ele fala da descida do Espírito Santo. Após a sua morte e sua ressurreição, Jesus Cristo apareceu a muitas pessoas, nos dizem os textos bíblicos, antes dele ser assunto aos céus. Ele disse que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que o Espírito da promessa, o Espírito Santo, descesse sobre eles, até que fossem cheios do poder de Deus para proclamar, para anunciar a salvação aos povos. E eles então fazem conforme o Senhor os orienta. Permanecem ali e eles se encontram para orar, para manter a fé, para manter viva a esperança. E era um grupo aí, provavelmente entre 120 e 500 pessoas, segundo os relatos. E estando esse grupo então reunido no dia de Pentecostes em oração, veio do céu um som, como que de um vento muito forte, e esse som encheu toda a casa na qual eles estavam assentados, e viram o que parecia como línguas de fogo, que se distribuíam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, não segundo as suas capacidades intelectuais, não segundo aquilo que haviam aprendido numa escola de inglês, ou num curso de qualquer outra língua, ou de forma criativa, mas, diz o texto bíblico, conforme o Espírito os capacitava a falar. Línguas capazes de serem entendidas, de serem traduzidas, de serem compreendidas pelos representantes dos povos da terra que estavam ali. E como lemos, a cidade estava cheia de gente vinda de diversas regiões do mundo. Alguns, Joséfo, ele diz que deveriam ter pelo menos 100 mil pessoas de fora reunidas na cidade de Jerusalém naqueles dias, porque era assim que acontecia. Então, eles ouviram os discípulos falando as maravilhas de Deus em suas línguas maternas. O que estava acontecendo ali era exatamente o avesso de Babel, da Torre de Babel. Não sei quantos se lembram do Velho Testamento, quando o povo se rebela contra Deus, querendo construir uma torre que fosse símbolo da sua ostentação, da sua autossuficiência, da sua desnecessidade, se existe essa palavra, de Deus, não necessidade de Deus. E aí Deus então envia o anjo e eles foram confundidos, divididos em línguas e automaticamente, se estão divididos agora em línguas diversas, também estão agora divididos por culturas diversas, pela ligação estreita entre língua e cultura. Então nós vemos aqui que Pentecostes é o avesso de Babel. Enquanto Babel confundiu as línguas, agora nós percebemos todas as línguas convergindo para a glória de Deus em Pentecostes. Foi algo espantoso aquele dia em Jerusalém. Diz o texto bíblico que os que estavam presentes ficavam admirados com o que estava acontecendo. E aí esse grupo então se dividiu em dois. Versículo 12 nos fala do grupo daqueles dos perplexos e atônitos, versículo 2, e no versículo 12, e no versículo 13 nos fala do grupo dos zombadores, aqueles que diziam, que vergonha, bêbados às 9 horas da manhã, que povo é esse? Ainda hoje é assim, as manifestações do Espírito de Deus são recebidas por alguns com espanto, surpresa, com perplexidade. No entanto, outros veem as manifestações do Espírito de Deus como excessos humanos. Estavam bêbados demais, estavam alienados demais, estavam emocionados demais, estavam loucos demais. Não é assim? É sempre assim. O que diferencia essa loucura humana daquilo que vem dos céus, daquilo que vem da parte de Deus? O que seria então essa alegre manifestação do Espírito de Deus entre a igreja? Os versos que nós lemos são exatamente a explicação que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz àquelas pessoas reunidas. É a primeira pregação após a descida do Espírito Santo. Quando a igreja recebe o poder de Deus para cumprir a missão de Deus. O que estava acontecendo ali naquele momento então? Quais eram as explicações
desse acontecimento para a igreja de todos os tempos, especialmente para nós hoje, igreja cristã do século 21. Uma questão que nós vemos no texto, e fica claro para nós, é que o tempo do Senhor chegou. É que Jesus inaugurou os últimos tempos. É importante a gente observar isso, porque existe uma escatologia, ou existem escatologias, que são partes da teologia que estudam as últimas coisas, que diz o que o fim dos tempos virá em breve. E quando essas escatologias, elas analisam sobre esse ponto de fim dos tempos que virão em breve, eles pensam que quando a igreja vier, e quando vier esses últimos tempos, a igreja vai sofrer demais. Tem uma linha que vai por aí. Outras dizem que a igreja vai ser arrebatada antes do grande sofrimento. Ou seja, tanto uma forma como outra de compreender isso diz que algo diferente vai acontecer. De ruim demais, ou de bom demais a igreja. Segundo essa teologia, nós vivemos o período entre a primeira vinda de Jesus e a manifestação das últimas coisas, ou do arrebatamento antes do tempo final. Mas não é isso que parece que o texto está nos dizendo. Vejamos o que o Espírito Santo está falando aqui através de Pedro. Para explicar o acontecido, Pedro cita o profeta Joel do Antigo Testamento, e ele diz no versículo 17, como que, dizendo aquilo que Joel havia dito, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Viram aí no versículo 17? Pedro está nos dizendo que a profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo naquela ocasião. Olha o versículo 16. É como se Pedro estivesse dizendo, lembram-se daquilo que foi dito por Joel? Pois bem, nós não estamos bêbados como vocês acham. Simplesmente está se cumprindo aquilo que o profeta Joel disse. Atos 2 diz que o que acontecia naquele momento era parte dos últimos dias anunciados pelo profeta Joel. Há, inclusive, uma pequena diferença entre as versões de Joel e a citação de Pedro. Se você for lá para Joel capítulo 2, em Joel você encontra, e acontecerá depois desses dias. Que dias que Joel está se referindo? Joel está se referindo aqui, ele está anunciando essas palavras num tempo em que os gafanhotos, como que exército poderoso, ele devastava a terra como juízo de Deus. Por isso ele vê os acontecimentos e diz, se arrependam dos seus pecados. O arrependimento seria precedido por perdão e cura. Ou melhor, logo após o arrependimento viriam da parte de Deus perdão e cura. Viria chuva sobre a terra depois. O trigo e o azeite seriam fartos, diz Joel, depois do arrependimento, do perdão e da cura. E depois Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Isso aconteceria antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim, e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Indo agora para o Novo Testamento, quando Pedro faz referência a Joel, ele diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Perceberam a pequena diferença? Joel narra os fatos, fala das promessas de Deus e diz, depois disso derramarei o meu Espírito. Agora Pedro diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Se Joel era uma profecia acerca do que viria, Pedro fala do cumprimento da promessa, porque agora o Espírito foi derramado, e ele está dizendo, isso que está acontecendo é exatamente o cumprimento de Joel. Pedro está nos dizendo que a profecia de Joel se aplica aos últimos dias, e os seus ouvintes estão vivendo os últimos dias, ou seja, já começou o ato final da salvação divina. Esse é o tempo da salvação.
é isso que Pedro está dizendo. Portanto, versículo 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a explicação que Pedro nos dá acerca daquele acontecimento um tanto estranho de pessoas sendo tomadas pelo Espírito, sendo batizadas com o Espírito e vindo sobre a igreja o Espírito Santo de Deus, através daquelas manifestações. O fim dos tempos, portanto, não é algo para o futuro, mas o fim dos tempos é algo para o presente. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo a escatologia. O fim já foi inaugurado em Jesus. E ele se cumprirá com a segunda vinda de Jesus, quando haverá agora o julgamento e todos então viveremos agora na realidade dessa segunda vinda agora do reino com sua força e plenitude ele virá. Nós estamos vivendo a era messiânica e a prova final disso foi o derramamento do Espírito Santo, uma promessa de Deus para o final dos tempos. Por isso, povo do Senhor, você que está aí na sua casa, participando conosco desse culto, vocês que estão aqui, a equipe que está aqui trabalhando, nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor, porque o Espírito foi derramado e a promessa de Deus se cumpriu e nós estamos vivendo o fim dos tempos. Como consequência, Joel não será cumprido, como alguns pensam. Joel já foi cumprido. Estamos vivendo debaixo dessa realidade. O Espírito Santo não será derramado, mas ele já foi derramado abundantemente. Nós devemos ter em mente que tudo que o Senhor disse que realizaria por meio do seu Espírito já está disponibilizado para ser realizado e já tem sido realizado. Não estamos vivendo debaixo de uma expectativa antiga de que algo novo ainda irá acontecer, que virá algo novo dos céus, um avivamento novo, um avivamento especial, como se Deus ainda estivesse guardando uma bênção espiritual nova para um futuro, para um tempo antes da vinda de Jesus. Não. Toda a era messiânica que se estende entre as duas vindas de Cristo é a era do Espírito. E na era do Espírito Santo, o seu ministério é abundante e é rico. Está disponível. Vou repetir para você, o Espírito Santo de Deus está disponível. Você crê nisso? Joel diz, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Versos 17 a 21. A palavra derramar aqui sugere uma forte tempestade tropical. Sabe essas chuvas que caem aqui em Brasília de tempos em tempos e fazem a cidade parar? E a gente sabe aí que as ruas ficam cheias de água, às vezes impossível, né? As passagens subterrâneas aqui no Eixão ficam cheias, tomadas de água. Pois é, inunda tudo, alaga as ruas, uma ventania que derruba a árvore, que mexe com a infraestrutura da cidade, que convoca bombeiro, que convoca a polícia civil, vira um transtorno na cidade de Brasília, quando vem aquelas tempestades sobre a cidade. Pois é, esse derramar do Espírito não é uma garoazinha tranquila, nem mesmo uma chuvinha fina e curta da parte de Deus. Se no Antigo Testamento o Espírito era derramado sobre os profetas, reis e sacerdotes para cumprir determinadas tarefas, agora, diz o texto bíblico, ele será derramado sobre todos os povos, sobre todos os tipos de pessoas que por Cristo foram salvas. Judeus, gentios, homens, mulheres, pobres e ricos, todo o que invocar o nome do Senhor. Obviamente, o Espírito Santo não será derramado sobre todos.
especialmente sobre os que rejeitam a Deus e a Cristo Jesus. Ele será derramado sobre todos que, independentemente de seu status, buscar o Senhor. Ou seja, existem condições espirituais para receber o Espírito Santo, mas não há distinções sociais como categorias de sexo, idade ou posição social. O Espírito Santo de Deus não vem mais sobre homens do que sobre mulheres. O Espírito Santo de Deus não vem mais sobre pobres do que sobre ricos, ou vice-versa. O Espírito Santo de Deus não vem mais sobre idosos do que em jovens, não. O Espírito Santo vem sobre todos, filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. A nossa sociedade, ela é muito seletiva. A nossa sociedade, a sociedade humana, ela sempre foi dividida. Ela privilegia uns e negligencia outros, dependendo do contexto onde você está. Por isso é que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade onde prevalece o pecado. E existe, então, essa guerra de forças. E é preciso dar vez e voz, tantas vezes, aos desprezados, aos que sofrem preconceito e discriminação, aos injustiçados na nossa sociedade, se nós verdadeiramente, como igreja, precisamos e devemos manifestar os sinais da justiça de Deus, que iguale a todos os homens. Mas o reino de Deus não é assim. E se tem sido assim, isto não é reino de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre todos, os iguais, e os iguala, melhor dizendo, e as barreiras de separação e inimizades caem perante o governo de Cristo Jesus. Jesus é o Senhor, conforme o texto, que venceu a morte e por isso tem autoridade para nos salvar. A profecia de Joel trazia as seguintes palavras, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O livramento seria dado por Yahvé no monte Sião em Jerusalém, quando os exilados voltassem à terra do povo de Deus. O Senhor os guardaria, o Senhor os protegeria. Isso está no capítulo 3, versículo 1 de Joel. Mas agora Pedro traz uma nova interpretação para a profecia de Joel. O Senhor da profecia, segundo a interpretação dada pelo Espírito Santo, era o Senhor Jesus. Pedro, portanto, está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, é quem dá a salvação. É Jesus quem salva do pecado e do julgamento todos os que clamam pelo nome do Senhor. Veja comigo versículos 22 e 23. O texto está dizendo que o plano divino levou Jesus ao sofrimento. Mas ao mesmo tempo, Pedro é irredutível. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Pedro não nega aqui o plano divino, mas não retira sua acusação sobre a perversidade dos homens que levariam Cristo ao madeiro. Autoridades judaicas entregaram Jesus aos soldados romanos para ser condenado, sofrer açoites, ser crucificado e morto. E com isso, serviam aos propósitos de Deus. Mesmo assim, não seriam inocentados perante Deus por suas ações. E aqui está um grande mistério diante de nós. Como é possível conciliar, né, essa ação humana perversa com a possibilidade de Deus permitir que isso aconteça? Mas é assunto para outra mensagem. O plano de Deus levou Jesus ao sofrimento através da perversidade humana, mas também à exaltação como Senhor e Salvador. Ele, por ser obediente ao Pai, Ele reina acima de tudo e de todos. O versículo 25 completa essa ideia de maneira maravilhosa. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Algumas traduções trazem, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte.
rompendo os laços de morte, ou rompendo os grilhões da morte, trazem uma ideia, no original, de dores de parto. Grilhões e dores de parto parecem não carregar o mesmo sentido, né? Porque grilhões nos falam de prisões, de cadeias, uma ideia bem diferente de dores de parto. Mas o que aparece aqui é que a morte em dores de parto foi incapaz de reter o filho que é Jesus. A morte, por mais que tentasse contê-lo, segurá-lo, não conseguiu. O que o aprisionava foi rompido e ele venceu a morte. E a morte foi vencida e ele será completamente derrotada com a volta de Jesus, quando a igreja será arrebatada e a igreja será também encontrar com o Senhor nos ares, os mortos ressuscitarão. Essa é a ideia. John Stott explica: a ressurreição é entendida como uma regeneração, um novo nascimento da morte para a vida. Eu acho que a gente precisa tanto lembrar desses textos bíblicos que falam sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, em tempos difíceis como esses que estamos vivendo de pandemia, quando tantas pessoas, amigas, queridas, próximas ou ligadas, amigos de amigos, pessoas que nós admiramos, estão aí perdendo a vida por conta de um terrível vírus. Nós precisamos relembrar que a morte não venceu Jesus, e a morte não vencerá a igreja do Senhor, seus dias estão contados. Essa é a obra que Jesus Cristo realizou e realiza em nós. Por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pentecostes, então, traz essas ideias completas, ou essas ideias todas, o descer, a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, capacita a igreja a ser agora agente do Senhor, na proclamação do Evangelho, no anúncio da realidade do reino, mas também traz essas completas ideias que nos levam a viver como igreja do Senhor Jesus, nos tempos de hoje tão desafiadores. Eu quero então trazer duas aplicações simples e muito rápidas para o texto que nós lemos. São rápidas mesmo. Mas eu sinto que Deus tem me incomodado a falar isso para você nessa noite. Primeira questão que eu queria trazer desse texto de Atos 2, baseado na descida, na vinda do Espírito Santo e na pregação de Pedro. Primeira questão: Jesus cumpriu os propósitos de Deus, morrendo numa cruz e ressuscitando para nos salvar e para nos libertar do pecado. Essa é a primeira questão que eu queria frisar. Joel anunciou: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro disse: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E como você tem se colocado diante dessas realidades? Jesus Cristo não é apenas um ícone ou um símbolo da maior religião ou das maiores religiões do nosso país. Jesus Cristo, ele não é simplesmente aquele que é o especial, o principal da igreja cristã, o cabeça da igreja cristã. Ele é isso, mas mais do que isso, ele é o Salvador e Senhor. Como você se coloca diante dessa realidade? Como você tem vivido a sua vida? Como está o seu coração? Você já abriu o seu coração para essa realidade de Cristo Jesus? Eu não sei o que você tem passado, se tem passado por problemas, por lutas, por dilemas, por questões difíceis nesses dias, ou talvez você ache que você esteja muito bem, mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que diante da realidade da vida futura, não há outro caminho para um verdadeiro encontro com Deus. Só há um caminho que nos conduz a Deus, Jesus Cristo. E para que possamos chegar a Deus, é necessário confessar a Jesus como Senhor da sua vida, entregar a Ele
não só o seu coração, como muitas vezes ouvimos, mas a sua mente, o seu intelecto, a sua vontade, o seu desejo. Você deve agora estar debaixo do reino e do governo dele, porque ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Você já abriu o seu coração para Jesus, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Se você está me assistindo agora, se você está participando do culto nesse exato momento e ainda não fez isso, você precisa entregar sua vida para Jesus. Não é simplesmente para Ele resolver os seus problemas, mas para que você possa, através dele, ter um verdadeiro encontro com a vida eterna. Abra o seu coração para Jesus e confesse Ele hoje mesmo como Senhor e Salvador da sua vida. Segunda aplicação, bem simples, como eu disse, que quero trazer nessa noite. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo batizou os que em Cristo receberam a salvação. Não há outra forma de receber o Espírito sem receber a Cristo. Não precisamos aguardar nada de novo ou especial da parte de Deus, ou da parte do Espírito Santo, porque como já vimos, o Espírito já está entre nós, ele foi derramado não como chuvinha fina, mas como tempestade sobre a igreja, ele foi derramado sobre todos. Mas é preciso saber que o Espírito Santo não foi derramado para o seu prazer e para o seu deleite especial, ou o seu deleite pessoal. Na verdade, o Espírito Santo muitas vezes até nos incomoda. Ele nos constrange, Ele nos indaga, Ele nos põe contra a parede. Ele foi derramado como fogo purificador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, fogo que queima o pecado e que nos enche de graça para anunciar o Evangelho ao mundo perdido. Por isso, em Atos, um capítulo antes, nós encontramos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, porque quando recebemos o poder do Espírito, quando recebemos o Espírito Santo, recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar, para pregar, para anunciar. O Espírito Santo é fogo que incendeia o coração por amor a Jesus. O Espírito Santo é fogo que queima o nosso coração de amor pela obra de Jesus, pelo reino de Jesus, pela igreja de Jesus. O que Deus concedeu naquele dia de Pentecostes, Ele jamais retirou de nós, como fez com Saul e como fez com Sansão, que o Espírito veio e foi retirado. Não. O Senhor Deus nos concedeu no dia de Pentecostes o Espírito Santo e Ele não será retirado. Diz a promessa de Deus que Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas a pergunta é a seguinte: se o Espírito não será retirado de nós, nós estamos com o Espírito? Essa é a pergunta que eu faço. E é fácil avaliar se nós estamos com o Espírito ou se nós não estamos com o Espírito, conquanto o Espírito esteja conosco. Veja como está o seu coração e você avaliará sobre se você está com o Espírito. Veja como está a sua relação com Jesus e a palavra de Deus. Veja com que ardor você testemunha, você fala do Evangelho. Veja com que ardor você testemunha a sua fé com seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos. Quer avaliar como é que está a sua relação com o Espírito Santo? Então, como é que você se relaciona com o pecado? O Espírito Santo está disponível para que sejamos cheios dele. Mas, não poucas vezes, com muita frequência, muitos resistem ao Espírito Santo de Deus que foi derramado abundantemente sobre a igreja. Alguns exemplos bíblicos. Atos capítulo 5 nos diz que Ananias e Safira
mentiram ao Espírito Santo? Atos capítulo 5, versículo 3. Isso nos abre a possibilidade de mentirmos ao Espírito Santo. Ainda no mesmo capítulo diz que Ananias e Safira tentaram o Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, verso 51, Estevão disse aos judeus: por que vocês resistem ao Espírito Santo? Paulo aos Efésios escreveu: não entristeçam o Espírito Santo, capítulo 4, versículo 30. Aos Tessalonicenses, Paulo perguntou: por que vocês rejeitaram o Espírito Santo? Capítulo 4, versículo 8 de 1 Tessalonicenses. E ainda disse esta mesma igreja: não apaguem o Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 19. O autor da carta aos Hebreus falou sobre aqueles que, vivendo deliberadamente no pecado, vou tentar ser um pouco mais claro sobre o que significa isso, ou seja, vivendo intencionalmente no pecado, vivendo propositadamente no pecado, vivendo conscientemente no pecado. Pessoas assim insultam ao Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Está fácil de entender então, porque o Espírito Santo veio com toda a sua plenitude, mas muitos estão vivendo vida paupérrima e pobre, na relação com Deus, na relação com o Espírito Santo, abundantemente derramado, gente que sua frio quando tem que falar de Deus, gente que tem dificuldade, que diante das pressões numa faculdade, no ambiente de trabalho, diante dos familiares, não conseguem falar: eu sou de Jesus e Ele é meu. Porque sabendo que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus, ainda insistimos em rejeitá-lo. Precisamos aprender a confiar no Espírito Santo e dele, somente dele, dependermos. Quero deixar essas duas palavras para vocês que nessa noite participam conosco do culto. Ou você precisa entregar sua vida para Jesus, render-se a Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E eu vou falar isso com base no testemunho da minha vida pessoal. Quando Jesus entra no nosso coração, nós nos encontramos com a vida. Nós somos libertos dos medos, das angústias, das prisões que nos oprimem, nos massacram, nos metem medo. E a pandemia está aí metendo medo em muita gente, porque muita gente não tem a segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Mas tem aqueles que já têm Jesus, que já receberam o Espírito Santo, mas calam ou tentam calar o Espírito Santo dentro de si. Não faça isso, querido. Não faça isso, querida. Aprenda a confiar no Espírito Santo de Deus, sem medo. Entregue-se, busque, clame, para que o Espírito transforme a sua vida, antes que Ele venha a transtornar-nos em nossas vidas. Vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós nesse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, que era uma festa que os judeus já realizavam lá atrás com respeito às colheitas, dos grãos, as colheitas, as primeiras colheitas. E obrigado pela transformação que o Senhor fez nessa data importante para o povo judaico, quando nesse dia de festa o Senhor derramou o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. E se hoje nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos faz lembrar da verdade do Evangelho, aquele que nos ensina e nos ajuda a pregar, a anunciar, a viver segundo os preceitos da Tua vontade, muito obrigado. Nós queremos agora realmente viver para a Tua glória e pedimos que o Senhor nos ajude. Nesse instante eu oro por aqueles que estão conosco, participando do culto, mas que estão aprisionados no seu pecado, vivendo uma vida de angústia. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale aos corações, que seja uma noite de salvação para a Tua glória.
que pessoas, nesse exato momento, estejam rendendo o seu coração e a sua vida a Jesus. Faz isso, Senhor, te peço. Faz para a tua glória, porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Assim também eu peço que seja uma noite de renovação no coração de muito cristão, muito crente acomodado, que rejeita o Espírito, que impede a obra do Espírito, que rejeita o Espírito, que entristece o Espírito, que tenta calar o Espírito, que vivendo no pecado insulta o Espírito, que resiste ao Espírito, que tenta o Espírito, que mente ao Espírito. Eu oro, por favor, Senhor, convença essas pessoas a saírem desse estágio e a viverem uma vida completa, plena, abundante, rica na Tua presença, porque o Espírito Santo já foi derramado. Faz isso entre nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja, que apesar desses dias terríveis de distanciamento, que a gente não pode ver a cara um do outro e muitos sofrem, eu oro para que o Senhor fale aos corações e que o Senhor renove a fé do Teu povo nessa noite. É o que nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Desceu e se fez servo, cumpriu toda a justiça, morreu na cruz pra nos resgatar. Homem justo assim nunca se viu, que venceu o pecado e o mal, foi sepultado, mas ao final de 3 dias Jesus ressurgiu. Ó morte, cadê tua vitória? Jesus, o Rei da Glória, agora vivo está. Ó morte, cadê o teu veneno? Jesus, o Nazareno, venceu e voltará. Homem justo assim nunca se viu, que venceu o pecado e o mal, foi sepultado, mas ao final de 3 dias Jesus ressurgiu. Ó morte, cadê tua vitória? Jesus, o Rei da Glória, agora vivo está. Ó morte, cadê o teu veneno? Jesus, o Nazareno, venceu e voltará. Ó morte, cadê tua vitória? Jesus, o Rei da Glória, agora vivo está. Ó morte, cadê o teu veneno? Jesus, o Nazareno, venceu e voltará. Venceu e voltará. Venceu e voltará. Amém? É isso. Ele venceu, ele voltará e ele já deu a vitória. Louvado seja o nome santo de Jesus. E por isso nós podemos seguir firmes nessa vida, confiante, crendo e cada vez mais vivendo nessa proximidade com o Senhor. Eu tenho algumas notícias à igreja, alguns recados, e quero então anunciar a vocês. O conselho teve uma reunião essa semana, e o conselho da IPLN então decidiu pelo retorno dos cultos híbridos, ou seja, presenciais e online, a partir do próximo domingo, dia 30 de maio. Os interessados a participar presencialmente vão cumprir com o mesmo rito de sempre. Entrar no site da IPLN, iplagonorte.org, não tem BR,
iplagonorte.org, e vai entrar e fazer então o seu cadastramento para participar do culto. Cada pessoa tem que ter ali o seu nome inscrito. O número limitado de 40 pessoas adultas e mais 10 crianças entre 5 e 10 anos, que é a faixa etária que o Ministério da Infância estará preparando atividades para as crianças. Então, repetindo, 40 pessoas adultas e mais 10 crianças que devem fazer as suas inscrições, inclusive as crianças, pelo site da IPLN a partir de terça-feira, tá bom? Já pode fazer a sua inscrição para estar conosco no próximo domingo. Em julho, acontece a Semana de Missões. A data já foi definida, devo anunciar a partir do próximo final de semana, em que de segunda até sexta-feira nós teremos encontros de 1 hora e pouquinho, todas as noites, com mensagens sobre missões e também com a participação dos nossos missionários no campo. Então, por favor, lembre aí, reserve essa semana para você participar conosco durante as noites. No dia 19 de junho, acontece o segundo encontro das mulheres da Igreja Presbiteriana do Lago Norte. O primeiro foi muito bom, esse segundo agora, quem vai trazer a palavra será a Cláudia, e no próximo domingo, no boletim, já teremos aí informações mais completas sobre horário, sobre local, como será feito virtualmente, e o endereço para você acessar o encontro das mulheres. Continuamos com a EBD, firme e fortes. Por favor, contamos com a sua presença. Histórias do Rei também, a cada domingo, 7 horas da manhã, tem sido uma nova história, tem sido disponibilizada. E graças a Deus, os trabalhos estão indo bem para o louvor do nome de Jesus. Obrigado pela sua contribuição, você que é dizimista, você que traz as suas ofertas à igreja. Através da sua fidelidade, nós temos conseguido seguir adiante. E sabemos que não tem sido dias fáceis no nosso país, mas obrigado por sua fidelidade, que o Senhor nos ajude a administrar esses recursos para a glória dEle. Nessa semana tem aniversário do Bruno, no dia 24, amanhã, também da Ângela Ramos, no dia 25, terça, quem faz aniversário é o Cândido Mariano, vulgo Pato, né? A Neide também faz aniversário nesse dia, e o Demba. Olha só, 3 aniversários na terça-feira. Dia 27 é aniversário do presbítero CA, Carlos Adriano. E no dia 29, a Priscila Nicola e a Mariana Zanata fazem aniversário. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de mandar uma mensagem, de também orar por eles. E que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, encerrando o culto nesse momento. E convido você a curvar a sua cabeça e orar comigo. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, pela Tua presença maravilhosa e bendita. Obrigado porque podemos reunir e ouvir a Tua palavra pregada. Pedimos agora que o Senhor abençoe o nosso país. Rogamos pela nossa nação. Estamos vivendo dias difíceis, conturbados, que envolve essa questão toda da questão do Covid, desse vírus terrível, que tem trazido problemas. Oramos para que o Senhor continue operando, abençoando. Pedimos que o Senhor, por favor, nos livre. Nós estamos voltando com os cultos presenciais. Pedimos que a graça do Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente a sermos bem prudentes na forma como lidar com tudo isso. E pedimos o Teu livramento. Oramos pelo Brasil, pelas pessoas que estão nos hospitais. Oramos pelos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Guarda todos para a glória do Teu nome. Anima-os. Peço que o Senhor, por favor, visite a cada um. Oro pela liderança da nossa nação. Estamos vivendo, inclusive, tempos de muita polarização. Pedimos que o Senhor, por favor, derrame graça especial sobre o nosso país. Que o Senhor nos ajude a lidarmos com tantas notícias e a vivermos firmados em Ti, confiando na Tua promessa, sem permitir que o nosso coração descambe com ofensas e ódios, nem para um lado, nem para o outro. Que o Senhor, por favor, nos ajude a, como cristãos, a entendermos, a tentarmos discernir uma maneira sábia de vivermos como filhos do Senhor nesses tempos tão desafiadores. Que o Senhor nos ajude, por favor. Abençoe os nossos missionários, guarda todos, guarda as famílias da nossa igreja, abençoe aqueles que perderam parentes, aqueles que perderam entes queridos, amigos, guarda todos,
traz a paz do Senhor sobre nós. Nós precisamos de Ti, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a graça e o derramar do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia glorioso, que o nosso Jesus voltará, o dia da vitória, aleluia, amém. Uma boa semana a vocês, Deus abençoe a todos, amém. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, Como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. braços levantados livres do mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres no mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sem Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará.